aí, gente, a gente vai entrar no maior dos problemas da pronúncia do espanhol, que eu deixei aqui pro último aqui na live, pra gente falar da diferença do som do J, do G e do R, que esse é o que dá mais problema, né? Disparado. Acaba que o som do G e do J são muito parecidos, tá? No fundo, eles são bem parecidos e a gente tem que treinar essa pronúncia mais como esse R mais fraco, talvez, a gente poderia dizer assim, que seria esse som do J e do G. Por exemplo, inteligente, então esse G, inteligente, é totalmente diferente do inteligente, la gente, a gente. Então, esse som é esse R mais fraco, sabe? Giro, pues gira a la derecha. Então, vira aqui à direita, gira. Então, gente, gigante. Então, sempre esse som do R mais fraquinho, tá? Para vocês irem treinando. Que se confunde muito com o som do J. Por exemplo, exemplo já é uma palavra que vocês podem ir treinando. Junto. A gente está junto. Esse não existe no espanhol. Junto. Joia, que é a joia. Joia. Gengibre. Essa é muito bacana porque já tem o som dos dois, né? Do J e do G. Gengibre, que é o gengibre. Gengibre e joven. Joven, que tem o V, que é esse B. Joven, bem suave, esse B bem suave, tá? Então aqui tem que prestar bastante atenção nessa pronúncia aqui, porque ela acaba se confundindo esse som do R com o R do espanhol, que é diferente do R do português, né? Então vamos lá para o R. Treino do R, gente. A primeira coisa que você vai fazer, esse R vibrante, esse R marcado, que é a característica clássica do espanhol, que é esse R. Esse é o som que a maioria dos alunos tem dificuldade de fazer. Então, para nós brasileiros é difícil, porque a gente não tem palavra com esse som. A gente não treina isso, né? Então, realmente tem que colocar mais atenção e nos seus treinos, durante os seus estudos, que treinos de pronúncia, tem que se focar em fazer esse R bem marcado, vibrante. Esse é o R vibrante. Então, como que a gente vai treinar esse R? Porque o R tem dois sons, né? Então, vamos falar primeiro desse primeiro som, que é o mais difícil, que é o mais marcante. Você vai começar a fazer só o som, só o R. Você vai treinar só isso e vai ficar fazendo o maior tempo que você conseguir até falhar. R. Sempre treina, porque a língua ela realmente vibra, por isso que chama R vibrante. Ela vibra no céu da boca, encosta no céu da boca e volta. R. Então, essa ponta da língua você vai colocar atrás do dente e vai treinar essa vibração da língua, como se fosse uma moto. Como diz meu amigo lá do México, tem que treinar como se fosse uma moto. R, r, r. E vai ficar fazendo isso em vários períodos do teu dia. Fica treinando esse R. Aí você vai passar para algumas palavras que começam com R. Por exemplo, restaurante. Por que eu sempre falo para começar com essas palavras, as primeiras palavras do teu treino, com essas que iniciam? Porque você está tão preocupado em falar que você vai desconcentra no restante, tá? Então, se você está ali já treinando o teu R, pega essa primeira palavra, você já falou o R, pronto. Passou a preocupação, sabe? Restaurante. Então, roça é outra palavra que a gente já viu aqui hoje. Remar. Então, treina esse R dessa forma, tá? É o Kiko chorando, é bem isso. Fica igual o Kiko que dá tudo certo para vocês treinarem. Então, aí escolhe essas palavras como rojo. Então, você vai treinando essas que começam. Aí, você passa para um outro nível, a hora que você já tiver com mais segurança, falando melhor esse R, você usa as palavras que tem o R no meio. Correr, perro, perra. Então, aí você vai usando no meio das palavras. Fica bem mais fácil de você conseguir falar esse R. E é claro, igual eu tô falando desde o começo da live aqui. Esse treino tem que ser muito exagerado.
para você ir acostumando, inclusive a musculatura do rosto. Você tem que acostumar com esse som para ele ser mais natural, tá? Então, aos poucos, você forçando, vocalizando muito, vai ficando natural. A hora que você for falar, o som simplesmente sai, tá? Então, presta bastante atenção nisso, porque tem algumas palavras que se diferem, por exemplo, pera, perra. Então, lá doble R. Então, o que acontece ali no meio? Tem palavras que você vai ter esse R mais tranquilo, mais fácil, né? Mais fácil de falar. Que é a pera, a fruta, perra, que é cachorra. Então, treina também esse segundo som do R, porque esse também vai precisar dele, né? Como pero, que é tipo, pero não me gostou, mas eu não gostei disso. Então, e o perro, que é o cachorro. Então, treina bastante, porque é bem importante esse som do R. E o que acontece? Muitas vezes a gente fala esse R como se fosse J, né? Então, com o som do J do espanhol, que é o clássico do clássico, que é o Ramon e Ramon. Ramon é o nome da pessoa. Então, é com R, é bem marcado. Ramon é o presunto. Então, pensa a situação. É claro que pelo contexto a pessoa vai entender que você não está chamando ele de presunto, né? Mas não fica legal, né? Você imagina a pessoa errando o teu nome e te chamando de presunto? Não tá certo. Fica muito desagradável a tua conversa com ele. Então, presta bastante atenção nesse som. É muito importante corrigir a pronúncia. Tem gente que acaba ignorando, sabe? Ah, não precisa, é muito parecido. Ah, dá para ser assim mesmo. Com portunhol eu me viro. Não preciso me preocupar tanto assim. E não é dessa forma, não é assim que funciona. É um idioma diferente, a gente tem que aprender a falar como tal, como o espanhol, não usar o que a gente... Tem vários sons que a gente pode usar do português, mas não de uma maneira geral. Você não tá falando português, tá falando espanhol. Então tem que corrigir, tá?